Pessoal, olha, em relação a... Estão me ouvindo, todo mundo? Sim. Em relação ao diálogo, eu vou estar direcionando perguntas a vocês, assim, só para nortear esse diálogo, mas aí deixar vocês bem à vontade para ir trazendo elementos que talvez possam não contemplar e vocês ver se tem questões que vocês possam dialogar entre si também, certo? Ficar bem à vontade também para se estender no debate. Ok. Oi, Rômulo, tudo bem aí? Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, queridos internautas que nos acompanham através do Facebook, online. É uma grande satisfação. Estamos realizando mais uma live do Mude Tupã, esse movimento aí que é encabeçado pelos partidos PSOL e PT, aqui do município, um movimento que tem uma visão de esquerda, que busca melhorar o nosso município, e para isso a gente tem utilizado uma plataforma digital chamada de Mude Tupã, essa plataforma. Uma plataforma que você pode estar interagindo com a gente, deixando sua sugestão nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. E nossa temática de hoje é uma temática bem atual. Nós vamos falar da educação, os desafios da educação nesse período de pandemia e pós esse período de pandemia. E para a gente dialogar um pouco sobre essa temática, nós tínhamos convidados muito especiais hoje, participantes, aliás, pessoas que vão fortalecer esse diálogo juntamente com a gente. Nós temos presente aqui com a gente a professora Lucivanda Rodrigues Caetano, ela que é professora graduada em pedagogia, psicopedagogia, é da rede municipal e estadual aqui de Pernambuco, ensina na modalidade na educação infantil e na modalidade do travessia, e é presidente do Sintete, que é o Sindicato dos Professores, dos Trabalhadores em Educação aqui de Paretama. Nós temos também o professor Felipe Pedro, que é licenciado em História, pós-graduado pelo Programa de História da UPE, mestrando no mestrado profissional de História, certo? Muito boa noite. E também temos a nossa querida deputada estadual, Tereza Leitão, que é educadora, não está atuando no momento, mas a sua atuação é mais ampla. Está defendendo os direitos e a luta de todos os trabalhadores da educação de Pernambuco. Muito boa noite a todos que estão comigo agora nesta live. Gostaria de passar para vocês para fazer uma breve saudação para a gente iniciar o nosso diálogo, começando com Lucivanda. Boa noite, Lucivanda. Boa noite, Josivar. Obrigado pelo convite, já vou logo agradecendo. Boa noite, Tereza. Eu tenho uma grande admiração por você, professora, guerreira, deputada, minha deputada. Boa noite, Felipe, historiador e pesquisador, grande professor. E boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer que a gente vai realizar a nossa discussão hoje sobre a educação e
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa discussão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Josivan. Boa noite, Tereza. Boa noite, Lucivanda. Ao pessoal que está nos assistindo. Agradecer pelo convite, Josivan, para a gente estar aqui para discutir um tema tão sensível na atualidade, que é a educação, né? Dividir esse espaço de debate com a professora Lucivanda e com a professora Tereza Leitão é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Tereza. Boa noite, Josivan. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lucivanda. E a todos que nos ouvem. Quero também agradecer o convite e, ao mesmo tempo, parabenizar o PT e o PSOL por estarem juntos nesse momento tão desafiador da conjuntura e, ao mesmo tempo, se fazendo frente junto à população de Tuparetama. Debater, refletir, para poder a gente coordenar nossas ações, é o imprescindível nesse momento de isolamento social. Boa noite a todos presentes, participantes. E eu queria iniciar com uma frase de Paulo Freire, que ele diz o seguinte: a educação não muda o mundo. A educação transforma as pessoas, essas, porém, é quem mudam o mundo. Paulo Freire. E para a gente iniciar o nosso diálogo aí, entrando na temática dos desafios da educação nesse momento tão difícil de pandemia que a gente vive hoje, e provavelmente após essa pandemia, se a educação terá mudança, para a gente ouvir vocês, eu gostaria de iniciar com o Felipe. Felipe, está me escutando bem? Sim, Josivan. Felipe, no início de abril, o Centro de Inovação Brasileira fez uma pesquisa e constatou que 60% dos municípios não tinham uma estratégia de como trabalhar a educação básica nesse período ruim da pandemia. Eu gostaria de saber de você, 2 meses depois, olhando para a realidade local, a realidade de Tuparetama, essa realidade permanece? O município já tem uma estratégia para trabalhar essa educação em tempos de pandemia, essa educação básica à distância? Vê só, José, a primeira questão que a gente tem que colocar é que nem o Estado e nem o município estão trabalhando educação à distância. Tá? Não é EAD. EAD é outra situação, é outra estrutura, é outro contexto, né? A gente costuma dizer que nós estamos dando aula remota. Então, nem o Estado, e aí eu falo do Estado porque eu sou da rede estadual também, ninguém estava preparado ou esperando esperar não é bem um termo, né? Mas as redes não estavam preparadas e Tuparetama não fugiu a essa regra. Mas veja só, a professora Tereza ela abre a fala dela falando em conjuntura nacional. E veja como as situações estão interligadas, né? E aí eu lembro de um professor, o professor Durval Muniz, que no seu livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, ele traz essa relação entre o município, né, e essa conjuntura mais ampla. Pois bem, pegos de surpresa ninguém foi. O governo federal é que não tem, não terá estratégia para lidar com isso, né? Ontem eu ainda estou aqui chocado com o que foi mostrado ontem no vídeo, né? Como é que a gente assiste aquilo, né? E ficou bem claro que nós estamos num avião, esse avião decolou, né? E o piloto sumiu. Ou o piloto está lá sentado na cadeira, mas não tem as condições para isso. Pois bem, para pilotar essa aeronave do porte que é o Brasil. Trazendo para a nossa realidade municipal, e mais uma vez citando o professor Durval Muniz, né? O Brasil começa nos municípios. O Tuparetama não vai fugir à regra. Não foi surpresa, mas Tuparetama, como todos os outros municípios, não tem a estrutura, né, para que a gente possa ter essas aulas remotas. Não tem. Ponto. Foi o que aconteceu. Graças a Deus, nos meus 20 anos de carreira
na rede municipal, eu tenho um bom relacionamento com meus colegas. Lógico que, vez ou outra, os embates acontecem, tá? Mas, nesse relacionamento, eu sempre tive contato com a Secretaria de Educação. O que é que nós recebemos? Tanto a Secretaria de Educação Municipal quanto nós, professores, estávamos aturdidos. Mas, por exemplo, vou citar a minha experiência. Eu comecei com essas aulas remotas, tentando, naquela perspectiva, para os meninos não perderem, né, esse vínculo com o professor, esse vínculo com a escola. Mas isso foi muito importante porque a gente notou vários problemas advindos disso aí. Apesar do esforço da Secretaria Municipal de Educação de tentar otimizar e organizar essa situação, foge do controle da Secretaria de Educação, foge do meu controle enquanto profissional da educação, a falta de democratização da informação que reina nesse país. Os nossos estudantes, a grande maioria, se tem a internet, não tem um aparelho que consiga acompanhar, por exemplo, o Classroom. E se tem o aparelho, não tem a internet. Eu fiz um levantamento anteontem nas minhas salas virtuais, na rede municipal, que aí a outra rede é outra realidade, né? Que também não é muito distante, mas é outra realidade. Na rede municipal, a gente tem uma baixíssima adesão nas atividades. Somado a isso, nós vamos ter uma constatação importantíssima, né? Que é a gente vamos dar uma de poliana aqui e vamos ver o lado positivo da coisa. Vamos entender o seguinte, até bem pouco tempo, aquela famigerada história da escola sem partido, um dos vieses da escola sem partido era a escola doméstica. Então, alguns pais se arvoravam na ideia de que eu educo meus filhos. Isso ficou bem claro agora que isso não existe. Uma situação, e aí eu gostaria que Tereza depois falasse sobre isso, ficou claro e evidente a importância pedagógica do professor, a presença pedagógica do professor. Como é que essas relações, que agora não existem mais, tá? Essas relações pedagógicas, culturais, sociais, que se davam na escola e que fundamentam a aprendizagem, e outra questão que foi posta por terra é que o menino aprende de qualquer jeito. Não, escola é espaço democrático de relações culturais, de relações pedagógicas, e a aprendizagem acontece dessa forma. E reitero, o município de Tuparetama, assim como os outros, foi pego de sobressalto. E essas aulas remotas não surtem efeito. Não vão surtir efeito. Não estão surtindo efeito. Ontem eu encontrei uma mãe no mercado, eu tive que sair para fazer algumas reposições aqui de casa, e casada com um ex-aluno meu, ela disse, ele perguntando como é que estava, eu disse, não, a gente está trabalhando triplicado, e aí, Tereza, entra essa questão também. A gente está trabalhando triplicado, e ela disse, e os meninos não aprendem. Não aprendem porque não há uma organização. É assim, você tem 8, 12 disciplinas e os professores jogando conteúdo e jogando atividade sem que haja, lógico, e aí eu vou trazer a realidade daqui de casa. Aqui em casa, e a realidade da minha casa é muito diferente da realidade de outras. Aqui em casa somos 2 professores. Querendo ou não, a gente tem como acompanhar o nosso filho. Os professores do nosso filho tentam diversificar essas formas de ensinar, com vídeo, com explicação, mas a ausência pedagógica é muito grave nesse sentido. E aí eu torno o início lá da conversa. Nós não estamos fazendo educação EAD. Nós estamos fazendo aula nessa situação desse distanciamento. É isso. Cadê Josivan? Mas aí, Tereza, vamos seguir nessa... Vamos seguir nessa linha? Essa linha, vamos? Ou aproximando ou eu vou. Pode ir, Tereza, pode continuar.
Pronto, olha, eu tenho plena concordância com essa linha de argumento de Felipe. Eu digo que, para ser fiel ao tema, antes e depois da pandemia, durante a pandemia, a gente já está vivendo problemas seríssimos. Primeiro, tivemos que fazer toda essa luta para adiamento do Enem. Conseguimos, em parte, porque o ministro está dizendo que vai fazer uma consulta com quem está inscrito. Temos que continuar esta luta, porque o adiamento é muito decorrente de todo esse processo. Os meninos não estão tendo acesso às aulas, ao conhecimento, no ano de arremate do ensino médio, que é o 3º ano, para terem acesso ao Enem, que é, por si só, um instrumento de combater as desigualdades. As aulas remotas, eu também chamo assim, viu, Felipe? Porque a educação à distância é diferente, é regulamentado. Isso. Não é, inclusive, para ensino fundamental, a não ser para a educação de jovens e adultos. No ensino médio é permitido uma pequena parte da carga horária, que ainda também não está muito em vigor. E os instrumentos que são utilizados nas escolas de uso de internet são instrumentos complementares, não são o foco, como estão sendo agora. Aí a gente tem esses 2 níveis de problemas. Na escola privada, o problema também existe, apesar de ser menor, por conta das condições sociais, econômicas das famílias. Tem casa, tem computador, tem escritório, mas os pais também estão no teletrabalho. Os pais também estão trabalhando à distância. Então, o nível de estresse recai sobre as mães e os pais e as próprias crianças. Ô, Tereza, se você me né? permite, Na rede pública, é o que você desenhou. A cobertura de internet, ela não chega a mais de 50% das casas. Foi feito um levantamento inicial pelo Sintep e pela Secretaria de Educação, mesmo com a TV Assembleia, com a TV Pernambuco e com algumas plataformas, não se atingiu mais de 40% dos estudantes. E como essas aulas elas não foram preparadas, a gente está pegando o que tem, então são aulas meramente conteudistas. Despejando conteúdo. A gente começou o debate com a citação de Paulo Freire, é tudo que Paulo Freire condena. É despejando conteúdo com dificuldade de ter uma reciprocidade, de ter uma troca, de ter um diálogo entre professor e aluno. Junto a isso, vem as indefinições e as ansiedades naturais dos professores. Nós estamos em uma pandemia, as famílias estão, muitas, vivendo luto de ter perdido um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um avó, e com medo de ser contaminado e não ter um leito de UTI se precisar. Isso tudo interfere nas relações cotidianas. Eu vejo com muita preocupação, mas acho que a gente precisa também ir assumindo algum amadurecimento para o depois. Para o depois. Primeiro, nós só podemos voltar quando as medidas sanitárias forem tomadas e nos assegurarem, a nós e aos estudantes, segurança para não se contaminar. Pelo menos água e sabão nas escolas. Nem todas têm. Aula, sabão, álcool gel, um funcionário que faça a limpeza diária, que faça a limpeza mais de uma vez. Tudo isso é o que está se fazendo no retorno às aulas, né? A discussão da recomposição do ano letivo tem que ser muito bem feita. A gente não pode simplesmente contar quantos dias de aula foram perdidos e quantos a gente tem que repor. Tem que ser uma discussão diferente, até porque está flexibilizado os 200 dias, mas a gente tem que considerar as vivências nesse período de pandemia, as aprendizagens, o que é que a gente pode construir com isto, e trabalhar não simplesmente o conteúdo das diretrizes curriculares nacionais, trabalhar uma outra perspectiva.
de cidadania, de solidariedade. Como é que a educação pode responder a isso, né? Trabalhar também a necessidade imperiosa de que o direito a esses equipamentos ele seja estendido. Então, tem escola que os professores se cotizam para ter a internet. Não tem condições. Ou a gente amplia a cobertura, não para ter aulas remotas, mas para ter um equipamento auxiliar, um equipamento digital complementar, ou a gente pode, de fato, continuar com essa exclusão digital que impede não apenas esse momento agora, mas outras questões que podem vir. E concordo plenamente com você de que esse momento está mostrando como os professores são indispensáveis. Eu acho ainda, sabe, Felipe, que eles vão evocar o ensino domiciliar. Eles vão dizer que esse ensino domiciliar foi a salvação da lavoura. Já tem, inclusive, estudos lá por cima, pelo MEC, de se ter alguma diretriz, alguma coisa, porque ele já é praticado. Tem 100 famílias no Brasil que praticam esse ensino domiciliar. Agora, não é regulamentado. Então, elas estão botando na justiça para poder ser aceito. E, via de regra, são famílias de classe média alta, que não querem que seus filhos se misturem com qualquer criança, e essa é uma das teses da Escola Sem Partido, que diz que a família que tem que escolher o que é que o filho vai aprender. Não é um projeto pedagógico, não são as diretrizes curriculares, eles ainda podem. Mas a gente tem também toda uma listagem, não é, dessa experiência para confrontar. Encerrando, eu sempre gosto de lembrar um vídeo, não sei se vocês receberam, é um vídeo de uma criança, deve ter pela fala entre 7 e 8 anos, como se ela estivesse falando com a professora. É só a voz, é um áudio, e a imagem é a professora bem emocionada. Aí a criança diz assim: Pro, eu estava querendo muito falar com você. Pro. Olhe, eu não estou conseguindo aprender. Eu não estou conseguindo. Olhe, Pro, a minha mãe, ela não está conseguindo. Ela não está conseguindo. Pro, só quem consegue me ensinar é você. A minha mãe, ela tem outra mania. Ela não tem mania de ensinar. A minha mãe trabalha no restaurante, então ela tem mania de comida. Quem tem mania de dar aula é você, Pro. Desculpa eu estar ligando, mas eu não estou conseguindo aprender. A figura pedagógica do professor, da professora, eu acho que com esse vídeo diz tudo. Ela ganha essa força nessa relação dialógica que Paulo Freire tanto defendeu e nos ensinou, que é permeada de afeto, de paixão, de compaixão. E, nesse momento, isso tudo está aflorando. Felizmente, eu espero que permaneça, apesar daquela reunião de ontem, que revelou o que a gente, evidentemente, já sabia ou já intuía, mas nunca tinha visto. Eu achava que todos aqueles que disseram todas aquelas barbaridades eram capazes de dizê-las. Mas a gente nunca tinha visto, né? A gente nunca tinha visto a falta de ética daquele ministro do meio ambiente. Vamos aproveitar que está todo mundo distraído aí com essa Covid, que está matando milhões de pessoas e para ele tanto faz, e vamos passar as coisas, né? O ministro da Educação fazendo aquele discurso, o próprio presidente, quer dizer, a gente já sabia do baixo nível, ético, político, mas vendo aquilo, né, como se diz, tirando a prova dos 9, é que a gente percebe que os valores que a educação freiriana cultiva, defende, estão realmente neste governo sem nenhuma valorização. Então, a gente precisa também fazer esse debate, e eu desejo que no retorno a gente aprenda isso,
com essa pandemia. Aprenda que a natureza precisa de novas reservas, que o convívio coletivo precisa de novos parâmetros, que o capitalismo está mostrando o seu fracasso, acumula riqueza, acumula material, exclui, né? E a educação pode ser, sim, um vetor fundamental para a gente trabalhar nesse retorno. Lucivanda, quer contribuir um pouco? Cadê Josivan? Ele tem alguma pergunta ou é assim mesmo, espontânea? É autogestionária. Josivan, eu acho que a internet dele caiu. A internet está vendo imagem no aula. Pronto, vamos lá. Eu sou professora. Minha turma não é de educação infantil, né, na rede municipal, mas é uma turma que eu considero a maior parte dela, né, da turma, em fase de alfabetização. Imagina aí, Felipe colocou a situação dele para o ensino fundamental do nono, né, do ensino médio, do sexto ao nono, do ensino médio, imagina a situação, né, do professor alfabetizador. Isso. É muito complicado, é muito difícil, entendeu? Assim, o professor fica louco, primeiro, porque quer de qualquer forma ficar parado, porque existe aquela cobrança que você é um servidor, que você está ganhando aquele dinheiro, como se você tivesse culpa da pandemia. Na verdade, você não tem culpa, você até tem vontade de contribuir, mas sabe que não é dessa forma que dá certo. Eu tive mães que ligou para mim, Tereza, e disse assim, olha, eu passo o dia fora de casa, não tem como minha filha fazer a tarefa. É à noite que eu chego. Outra disse, não posso fazer com minha filha, porque eu vou para o sítio ajudar meu esposo. E aí, eu vou fazer o quê? Então, eu acho que o momento, realmente, se a gente não quer perder esse vínculo da educação com os pais, as crianças, não é ruim, não. É ruim perder o vínculo, né? Mas é como tem a proposta do sindicato, que esse vínculo seja de uma leitura, de uma obra gostosa, de um jogo, né? De uma mensagem, de uma conversa. Eu recebo vários áudios, né, de crianças. Tia, eu estou com tanta saudade, eu estou com saudade da escola, né? Eu tenho minha neta de 3, vai fazer 4 anos, né? E eu disse para mim, se ela gostava de fazer as tarefinhas, ela disse que gostava. Se você sente falta da escola, sim, tu sente falta de quê? Ela disse, dos coleguinhas. Ela disse, eu gosto da minha escola grande. Olha, de 4 anos, né? Com esse pensamento. Você imagina aí, quando a gente voltar, né, às nossas escolas, eu imagino, né? Todas as crianças correndo, se topando, se abraçando os funcionários da escola. Quer dizer, é um momento muito difícil, só que a gente tem que analisar, tem que rever realmente essas aulas remotas, a forma como o Felipe disse, às vezes a gente está jogando, né? Jogando, aí Tereza falou na questão dos conteúdos, quer dizer, será que realmente está aprendendo, está surtindo efeito? Então, até que ponto eu estou fazendo isso e que está ajudando de alguma forma? Também colocar a questão da posição do sindicato, né? Nós temos o Sintep no nível regional, nós temos o municipal, a qual a gente também tem toda a relação do município, do sindicato municipal com o sindicato do estado, o Sintep, e, assim, é sempre uma luta, né? Uma luta, porque nessa época, aí é que eles aproveitam. Se a gente tem o Bolsonaro que tem, os ministros que tem, né? Alguns deputados, que no caso é a maioria, que eu posso dizer assim, né, Tereza? De deputados estaduais, de deputados federais, que não estão do lado da classe trabalhadora. Você imagine um Fundeb aí, que o prazo dele é até dezembro de 2020. A gente sabe que o Fundeb é um dos recursos muito bom para a educação. Imagina se essa pandemia vai, de repente, aprova um Fundeb sem nenhuma discussão,
sem ser da forma que venha realmente continuar, pelo menos permanecer da forma que vem acontecendo. Olha o prejuízo aí, né? Para o município, para os estudantes, para os professores. Além do Fundeb, nós temos também os precatórios, né? Que é um dinheiro relacionado ao Fundef, né? E esse precatório também a gente está vendo a hora passar e ficar apenas numa bacia de quem está com o olho bem grande, que não é o professor, que o professor fica de um lado, né, e esse olho grande fica do outro, que é onde tem o poder. Eles estão com o poder, com a caneta, com o projeto, infelizmente. Temos também a questão dos contratos, né? O Sintep, ele sempre coloca em pauta, né, a questão dos contratos, que nós temos um grande número de contratos, tanto na rede municipal como na rede estadual. E foram uma das pessoas que foram muito prejudicadas, estão sendo prejudicadas. Alguns contratos estão sendo exonerados dos seus cargos, outros com a redução de salário, que inclusive tem também a proposta até para o nosso salário, né, de professor, de servidor público efetivo, a redução do salário. Então, enfim, essa demanda de coisas, né? Por exemplo, o contrato, ele efetiva um contrato de fevereiro, né, o governo, seja estadual, municipal, federal, efetiva de fevereiro a dezembro, por quê? Porque fica esse período aí entre dezembro e fevereiro sem muitos direitos, né, sem receber os direitos. Então, a atualização do piso, a nível municipal, nós temos o piso atualizado, mas a nível estadual nós não conseguimos, e como o Bolsonaro é muito malvado, né, ele fez o seguinte: eu vou enviar a verba para os municípios e para o Estado. Agora, em contrapartida, vocês têm que me garantir que vão congelar o salário dos servidores públicos por esse ano e por o ano que vem. Então, pronto, significa que a atualização do piso nem se há possibilidade de falar. Existe outro projeto também, que é a questão que depois Tereza pode falar, a questão das horas atividades, que foi uma conquista nossa, enquanto sindicato, enquanto professores, que também está em discussão, né? E que a qualquer momento isso pode vir a nos prejudicar. A hora atividade, enfim, congelamento de salário, e são vários e vários direitos que nós estamos correndo o risco de perder. Mas, graças a Deus, que nós temos ainda, são poucas pessoas. Nós temos uma Tereza, que está sempre na Câmara de Deputados lá nos defendendo, né? Temos, a nível federal, temos outros, um deles é Carlos Veiras, aí temos o sindicato, temos a CNTE, na presença de Helena Araújo, que é 24 horas ligado nesses debates, nessas leis, nessas reivindicações. Temos o Sintep, que está sempre acompanhando, né, na presença de Fernando. Enfim, graças a Deus que nós temos alguém que, mesmo diante de todo esse contexto de perdas, de dificuldades, eles estão atuando, e atuando sempre a favor dos servidores. E dizer que, assim, realmente é um momento de resistência, né? A gente não sabe amanhã, como é que vai ser amanhã. Antes de ontem, nós éramos o terceiro país. Ontem já passamos para o segundo país mais infectado. Aí não dá para se saber o pós-pandemia. Por quê? Porque a gente não sabe amanhã o que vai acontecer, né? Tudo pode acontecer. Né? Então, o que a gente tem que ter é uma resistência, pedir muita força e coragem a Deus, né? Manter sempre, né, nessa discussão, como vocês vêm fazendo. Vocês, eu digo assim, está tendo sempre muitas lives em relação à educação. Eu perguntei lá a Tereza, você já fez alguma live? É por quê? Porque eu assisto quase todas. Então, a Helena está, o Sintep está, nós temos que realmente continuar nessa discussão, né? Dessa discussão, e sempre mantermos atentos às situações que estão acontecendo e que poderão acontecer. Que eu acredito que não vai ser muito boa, assim, que favorece muito a nós, mas vamos para a luta. E dizer que, assim, o momento é de empatia.
empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro, né? E quando voltar com aquelas crianças, com os adultos, com os jovens, é um momento de novas práticas, de novo olhar, de novo pensar, de nova realidade, e fazer uma prática solidária, começar como se estivesse iniciando tudo de novo. Pronto, cadê Josivan? Não sei. Cadê? Ele tem alguma pergunta? Lucivanda, se Tereza permite, eu queria fazer alguns comentários. Vejam só, quando a gente pensa nesse pós-pandemia, eu concordo com você que é muito difícil, muito complicado você vislumbrar uma situação, né? Mas eu vejo uma que pode ser possível, né? Quando você diz assim que a gente tem que pensar novas práticas, e essa questão da empatia eu acho que está sendo construído um laço, né, entre os pais e os professores, uma aproximação. Pelo menos eu percebo isso, né? E nessa questão da empatia, os profissionais da educação, pelo menos os da rede municipal, né, a gente está falando especificamente da rede municipal, têm tido esse cuidado. Para você ter uma ideia, Tereza, a gente teve notícias já de pais e mães que estão sem condições, lógico, né, refazendo orçamento doméstico para colocar a internet em casa ou comprar aparelho, né? E isso aí só aprofunda esse distanciamento, essa falta de democratização da informação, né? Esse distanciamento, a educação promovendo, infelizmente, tendo que lidar com essas situações. E eu percebo assim, Lucivanda e Tereza, vocês são muito ligadas no movimento sindical. O sindicato ele tem que se aproximar mais dos pais. Por exemplo, a gente quando fala em precatórios, a gente quando fala em Fundeb, a gente quando fala em recurso, e quando a gente diz assim, você diz acertadamente que o prejuízo é dos pais e dos estudantes e nosso, sim, mas os pais não sabem. De que forma esse prejuízo vai chegar para os meus filhos? Então a gente não explica para os pais que, por exemplo, vai faltar a merenda, vai faltar o caderno, vai faltar a estrutura, vai faltar toda uma dimensão de estrutura física e pedagógica que vai prejudicar o filho dele. É a mesma discussão que eu já travo há um tempo, né? Tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E eu levei esse debate lá para as aulas do mestrado, inclusive uma professora não concordou muito, que a ideia é assim, Tereza, por exemplo, Tereza, hoje você parar para fazer um planejamento é um escassez, um Deus nos acuda. O professor tem que estar os 200 dias letivos dentro da sala de aula. E eu levei essa questão, mas espera aí, quando o professor para estudar, essa aula não melhora, não? Quando o professor para estudar, essa prática dele não melhora, não? Então, isso é a razão da outra atividade, né? Exato. Essa pausa para o estudo. Eu não falo nem da aula atividade, Tereza, eu falo mesmo das paradas para um estudo mais aprofundado. Porque a aula atividade, as redes têm uma história interessante. As pessoas acham que a aula atividade dá para a gente fazer tudo. Aí a gente tem que estudar, que preparar a aula e ainda o trabalho burocrático em aula atividade. Aí quando se pede, por exemplo, vamos parar para discutir determinada coisa, estudar determinada coisa, não pode, que o aluno é prejudicado. Aí, nesse prejudicado, porque tem que ter os 200 dias letivos. Eu recordo que há um tempo atrás, o governador Paulo Câmara veio nos visitar aqui, na antiga escola que eu trabalhava, e a escola parou. As aulas pararam, os meninos em sala, mas as aulas pararam. Então, pode-se parar para, lógico, a visita do governador, tudo bem, mas não pode parar para o professor estudar. Então, uma questão, Lucivanda, que inclusive a gente já conversou sobre isso, né? Esse lado pedagógico, essa relação do sindicato com a família, a gente tem que se aproximar das famílias, explicar, olhe, tendo prejuízo aqui, não é prejuízo só do professor, é prejuízo do seu filho. Porque nesse pós-pandemia, e aí Tereza trouxe uma questão importante, você também trouxe, a luta que a gente vai travar, porque a gente está num momento de negacionismo geral e restrito.
No século XXI, a gente ainda está debatendo se a Terra é plana. No século XXI, o negacionismo é que vacina não precisa. No século XXI, a gente está vendo uma reunião ministerial como aquela. Que é como Pedro diz, a gente imaginava, mas ver é outra história, é outra situação. Só para fechar os arremates, na fala de Tereza, ela colocou muito bem essa dimensão das aulas remotas na rede particular, o menino tem uma condição maior. Aí perceba como esse distanciamento de realidades sociais se aprofundou nesse processo da pandemia. E isso vai se agravar nessa pós-pandemia. É isso. Josivan está de volta. Boa noite, pessoal. Desculpa, eu tive um problema de internet, mas aí eu já estou acompanhando como é que está se desenvolvendo o debate, o diálogo, aliás. Só duas questõezinhas, complementando o que Felipe colocou. Eu acho que a desigualdade social, ela está sendo mais do que revelada nessa pandemia. Nós já estávamos, desde o golpe, com indicadores muito preocupantes. A volta do Brasil ao mapa da fome, o aumento do desemprego, a concentração de renda. E nessa pandemia, isso se repete. Você vê o sacrifício que foi se aprovar R$600 de auxílio emergencial. Bolsonaro queria só 200. Se aprovou 600. O pagamento é a maior dificuldade. Aquilo é uma aglomeração para contagiar as pessoas com o coronavírus. Além disso, 3 milhões de pessoas invisíveis podem ter acesso porque não tem documento. Em vez do governo aproveitar esse momento para tornar essas pessoas cidadãs, fazer o registro, fazer o CPF, fazer o RG, deixa tudo lá jogado ao Deus dará. E irregularidades, erros dramáticos. Não sei quantos mil militares receberam o auxílio indevidamente. A pessoa passa não sei quantos dias esperando ser aprovada, no teu cadastro aprovado. Enquanto isso, os bancos receberam uma pequena ajuda de R$1 trilhão. Aqui na ajuda. Então, isso mostra qual é a prioridade, né, deste governo, e isso se repete em todos os âmbitos, né, dessa administração. Por isso que, na educação, a gente também verifica isto. Esse aspecto da interação com as famílias, olha, eu era presidente do Sintep, fui professora de sala de aula de todos os níveis. Comecei na educação infantil, depois fui para a 5ª, 8ª, fui orientadora educacional, educadora de apoio, terminei no magistério, dando aula e sendo educadora de apoio. E foi por isso que eu fui presidente do Sintep. Entrei no Sintep pela minha militância. Em 1996, a gente fez uma conferência estadual de educação, e o tema era assim: pais, mães, trabalhadores em educação, a verdadeira aliança em defesa da escola pública. Teve uma das palestrantes que disse a gente: isto é um sonho, vocês jamais vão conseguir isto. Ela veio do Rio Grande do Sul para dizer essa besteira. É um sonho ainda. E é um desafio ainda, mas é o caminho. Quando a gente defende gestão democrática, a gente não está defendendo somente eleição para diretor de escola, não é isso. A democratização da gestão passa necessariamente pela participação dos pais e dos estudantes nas definições principais da escola, na elaboração do projeto político, na escolha da ocupação de espaços, nas prioridades curriculares. E hoje você vê pais já participando do Conselho do Fundeb, mas é tudo muito lento, não é? Para poder a gente superar, inclusive, corporativismos,
que não é só a gente que é importante na educação, e isso tem que ser uma luta realmente muito cotidiana. E tem que partir de nós. É a gente que tem que trazer a família para dentro da escola. São os professores, é a gestão da escola que tem que propiciar isso. Os conselhos escolares é o primeiro espaço, mas cadê? Nos conselhos é que a gente ouve cada um, cada segmento, como a gente diz, não é, da comunidade escolar, e dá aos pais essa consciência, e, ao mesmo tempo, a nós, professores, também. No dia que a gente olhar para o nosso estudante e olhar ali um aliado, primeiro um aliado de classe, o aliado de um projeto, essa aliança, ela pode ser muito forte e pode redirecionar a escola, a educação. Isso é um desafio, e nesse momento eu concordo com você. A gente pode criar novos laços, sim, porque o retorno vai precisar de muito diálogo, muita participação. Nós não vamos poder definir esse retorno sem a participação dos pais, das mães, de jeito nenhum, porque a diversidade também é muito grande no tratamento dessa questão, no país inteiro. Eu tenho participado de muitos debates nacionais também, e no país inteiro. Então, a gente vai ter que tratar isso de uma maneira muito, muito participativa, ouvir a todos, sem prejuízo de ninguém, sem prioridade de ninguém, cada um com seus saberes, cada um com suas vivências, com suas experiências, para poder, o pós-pandemia, nos preparar, eu espero, para um novo normal. E que, quando está se falando desse novo normal, está se falando somente do uso de novas tecnologias. Eu acho que não é só isso. Isso tem que estar incluído, inclusive o acesso a essas novas tecnologias, mas um novo normal também de novas relações sociais, onde a escola, como a gente disse no início, muitas vezes é o único equipamento cultural que uma grande parte das crianças tem. A escola é um espaço mais que pedagógico, é o espaço pedagógico por excelência, mas é um espaço também de troca e de enriquecimento cultural para muitas crianças. A saudade dos colegas que a neta de Lucivanda teve, o meu neto também teve. Ele disse, estou fazendo as aulinhas assim, mas não é a mesma coisa não, vovó. Não tem recreio, não tem lanche, não tem colega, a gente não brinca. Isso é bom, porque dá a visão coletiva, colegiada do espaço escolar. Então, essas experiências a gente vai precisar tê-las todas, né, para poder, no recomeço, a gente não só recomeçar do ponto de vista temporal, mas também recomeçar produzindo novas coisas. Terminei, viu? Porque eu estou de olho no tempo, né? Para a Lucivanda falar também. Lucivanda. Lucivanda fala logo, porque a internet dele não. Josivan quer saber alguma coisa específica? Bom, eu vou colocar o seguinte, eu voltei novamente, pessoal, estou tentando acompanhar o debate, eu sei que Tereza trouxe elementos aí da conjuntura da educação como está, complementando com o Felipe, trouxeram elementos aí dessa dificuldade de como os alunos têm lidado com essa educação remota, e aí eu parabenizo o Felipe por ter me corrigido no início, né? Quando a gente colocou educação à distância, é essa distância que está dos alunos, sem poder ter agora o contato social com a pandemia. E aí eu trago uma pergunta, e aí vocês podem complementar o seguinte, diante dessa educação remota, a gente sabe que Paulo Freire diz que não se pode falar educação sem amor. Como é que vocês, enquanto educadores, têm se, e aí Lucivanda pode trazer isso, se reorganizado em casa, com a família? Tereza trouxe um elemento muito importante da questão, quando disse que Lucivanda, que a netinha dela sente saudade dos colegas, mas e aí essa questão em casa? Como é essa reorganização? Tem desafios, né? Que desafios são esses? Então, Josivan e todo mundo, né?
Os desafios são muito grandes, porque, assim, na verdade, a maior ferramenta de um professor não tem ferramenta maior do que a relação com o outro, né? A relação, o professor ele se sente feliz quando ele está numa sala cheia de estudantes, né? Quando ele abre ao debate, quando ele ouve esse estudante dando o seu ponto de vista, quando ele está na sala dos professores, todo mundo falando de uma vez só e lanchando junto, né? Quando tem uma reunião de sindicato, essa que é boa, quando tem uma negociação pela ansiedade de saber os resultados, enfim, tudo que envolve gente está diretamente ligada à principal ferramenta do professor, que é conviver com gente. E, neste momento, a gente se sente muito angustiado, né? Fica muitas cobranças. Na verdade, tem cobrança, tem sim. Né? Tem cobrança da Secretaria de Educação, pode ser municipal, pode ser estadual, né? Tem cobrança da gerência regional, tem a cobrança da escola, aí você tem que fazer, tem que dar essas aulas remotas, aí elas têm que ser aulas remotas com planejamento, ou planejamento que contemple o currículo de Pernambuco, né? Essas atividades têm que ser repassadas para nossos alunos, aí vai ser repassado de que forma? Usando as ferramentas que nós temos na tecnologia, que até então eu achava que nem tinha essas ferramentas todas, e hoje em dia, desculpa, e hoje em dia é tanta ferramenta, tanto nome em inglês, que é difícil até de dizer. Então, você faz sala virtual. Por exemplo, eu tenho uma realidade na escola do Estado, eu trabalho com ensino médio, a modalidade travessia, e eu tenho 21 alunos, e eu consigo, com 16, 17 alunos, trabalhar com eles à noite, nessas aulas remotas. Eles acham bom. É 100% de jeito nenhum. Mas eles gostam, eles participam, mas são pessoas adultas, né? São pessoas adultas, a gente tem uma sala virtual, eles colocam as atividades, lá são postados vídeos complementares, então é bem legal, não é muito ruim, não. É como se o nosso debate já foi nesse ponto. Futuramente vou continuar dessa forma, com essa sala virtual. Mas trazendo para a educação básica, né, para o município, não tem como fazer isso com os alunos de segundo ano. Por quê? A maioria dos pais são analfabetos. Nós professores, sabemos que hoje em dia o avanço dos conteúdos, seja para o primeiro ano do ensino fundamental, já tem um nível bem considerado de conhecimento, de saberes, de expectativas diferentes, de metodologias diferentes. Quer dizer, você tem que estar sempre inovando. E os pais, por mais que eles tenham certo conhecimento, mas não conseguem acompanhar toda essa evolução. Quem tem esse conhecimento é o professor. Né? E aí ele fica. Alguns não sabem, não são alfabetizados, não sabem usar as tecnologias. Eles possuem celular, possuem, mas o celular é para uso de ligações, não suporta esses aplicativos, baixar essas coisas todas. Né? Então, a gente vai para o WhatsApp, sim, mas aí fica um monte de mensagem, ela vai sufocar o celular. Lembrando, tem aqueles alunos que eles precisam de transporte porque eles moram no campo, né? Então, eles moram no campo, lá não tem internet, né? Lá a internet é muito difícil. Aí tem o transporte, ou aí tem essas dificuldades de locomoção para cá, imagina nessa época. Aí, quando a gente lembra de educação, por isso que eu volto ao sindicato, por isso que desde o início que o sindicato bate na mesma tecla, que a educação é um direito universal, está garantido desde a Constituição, está garantido na LDB, está garantido no Conselho Nacional da Educação, nos planos municipais de educação que nós temos. Então, quando a gente não consegue atingir, através dessas aulas remotas, por diversos motivos, esses alunos, então a gente mesmo, nós professores, estamos causando um erro. Então, assim, Josivan, é muito complicado, porque são cobranças,
muitas cobranças, fica a gente com um emocional muito complicado, né? Por ter, além de já estar com esse isolamento social, essas dificuldades, vendo a hora adoecer, sabendo que existem muitas famílias que não estão numa situação boa porque estão passando por um processo de alguém na família doente, né? Outra coisa, tem família que tem dois, três, né? Eu tenho uma aluna do ensino médio que ela, a minha aluna, e tem mais três filhas. E todos três estão recebendo. Com ela, quatro. Então, imagina um celular para suportar tudo isso. Então, é um momento que a gente precisa se fortalecer de alguma forma, porque tem que ser de muita resistência, de perseverança e tentar descobrir de que forma a gente deve dar continuidade e de que forma a gente tem que fazer para continuar. É isso. Não estou ouvindo, Josivan. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Lucivanda. Você está me ouvindo? Tereza me ouviu? Ouvi você, estou ouvindo o Felipe Josivan, e Tranquilo. Josivan. Estão me agora. ouvindo agora, todo mundo? Agora, sim. Ô, Felipe gostaria de trazer alguma coisa desses desafios tão semelhantes, olhando para a sua realidade, para a sua família, essa reorganização, para essa educação remota em casa. Veja só, Josivan, eu tinha falado anteriormente que a realidade aqui, trazendo para aqui para casa, né? Nós somos dois professores, a gente tem uma estrutura de acompanhamento e tudo, mas mesmo assim, quando eu fico pensando pedagogicamente, né, e o professor é danado para fazer isso, eu tenho muito medo dos resultados, né? E Lucivanda foi muito feliz quando ela diz assim: tem muita gente que não vai ter acesso, não tem acesso a uma internet de qualidade, né? Aí eu fico pensando nos meus estudantes do campo, os meus estudantes do fundamental, dos anos finais e do ensino médio, né? Muitos sem conseguir dar conta dessa carga de atividades. Ora porque trabalham o dia inteiro, ora porque não tem essa internet de qualidade e esse aparelho, né, de celular de qualidade ou acesso a um, a um computador. Isso me preocupa muito, né? Como é que será esse retorno? Então, de que maneira eu, enquanto profissional da educação, eu vou tenho que me comportar dentro dessa questão que foi colocada, né, do currículo de Pernambuco? O meu estudante do campo tem os mesmos direitos de um estudante, qualquer outro estudante aqui de Pernambuco. Então, como é que a gente vai vivenciar essa questão, né? Vai ser o conteúdo pelo conteúdo? Que eu não concordo, né? Já não basta a gente ter uma BNCC que na sua versão final ficou tão conservadora e a gente tem que agir dessa forma. Então, Tereza foi muito feliz quando ela diz assim que tem que ser uma construção coletiva. Gestores de educação, professores, pais e mães e a representação dos estudantes vão ter que sentar e encontrar caminhos para essa reposição e para ver como é que esse prejuízo vai tentar ser minimizado. Mas aí, Tereza e Lucivana trouxeram uma possibilidade que é a empatia. Quando há empatia, quando há respeito, quando há a tolerância nessas limitações, a gente encontra os caminhos de forma mais fácil. Mas o diálogo entre todas as instâncias da educação, tá? Entre todos os envolvidos nesse processo de educação, ele vai ter que acontecer para que a gente possa construir no debate, né, democrático e saudável, ter que construir as saídas mais viáveis. É isso. Tereza faz assim no ouvido e eu faço.
Tá ouvindo não, Josivan? Pronto, agora. Estão ouvindo? Agora estou Olá, ouvindo. pessoal. Sim, sim. Pegando um link no que vocês trouxeram agora, após pandemia, vocês acham que os estudantes, os alunos, pelo menos poucos, que estão conseguindo manter essa educação remota, vão ter uma visão diferente da utilização das mídias sociais, das mídias digitais? Na verdade, Josivan, quem está conseguindo ter acesso a essas mídias, a essas aulas, já utilizava isso, entendeu? Eu acho que eles vão ter uma visão diferenciada da importância do papel do professor e da importância da escola, entende? Eu não sei se Tereza e Lucivanda vão concordar comigo, e inclusive eu tenho muito curioso em entender esse processo, tá? Nessa perspectiva de pesquisa, que é em que momento da história atual brasileira escola e professor, para algumas pessoas, infelizmente, tem crescido, a gente virou o inimigo a ser combatido. Porque tantas famílias veem a escola e o professor como a pessoa em que é depositado todos os erros. Em que momento escola se diz assim agora aqui, escola não contribui, professor não contribui? Logicamente que a gente não deve generalizar, mas me preocupa muito a forma, até esse período dessa parada brusca, né, como muitas pessoas lidavam com essas questões. Como se via a escola e como é que viu a figura do professor. Né? A gente tem visto várias situações de escolas invadidas e depredadas e você só invade, só desorganiza o ambiente quando você não se sente parte dele ou quando você acha que ele não contribui nada para você, e a violência contra os professores. Né? Violência física, principalmente. Isso tem me preocupado bastante. Não o uso da tecnologia, que, como Tereza pontuou, a nova educação não vai ser a nova tecnologia, não. Vão ser outras relações que vão ter que surgir, porque a escola não vai ser fechada. E como eu disse no início, fica bem clara a importância da figura pedagógica, da presença pedagógica do professor. Mas, por outro lado, me preocupa. Por que algumas pessoas veem no professor o inimigo, né, a ser combatido e a ser derrotado? É isso. Acho que tem muita... Terminou, Felipe? Terminei, pode não. Isso vai ter muita relação com o momento inicial da volta. O momento inicial tem que ser um momento de acolhimento. Uma das coisas boas dessas aulas remotas, apesar de não terem um funcionamento 100%, é essa manutenção do vínculo que Lucivanda falou, porque o abandono escolar pode ser o primeiro resultado negativo dessa pandemia em relação aos estudantes. O ano está perdido, o ano está perdido. A gente ouve muito isso, o ano está perdido. E aí, o que é que vai ser? Como é que vai ser? Então, esse movimento de acolhimento é o movimento inicial dessa reflexão que precisa ser feita. Não precisa fazer, nos primeiros dias, a meu ver, nenhuma recapitulação de conteúdo que você deu, que você não deu, mas sim uma discussão desse momento que a gente vive. E a fala da criança, que eu dei o exemplo aqui, ela é muito elucidativa. São 38 segundos de áudio. 38 segundos. E diz tudo. Diz tudo, né? Então, eu acho que quando a gente fala desses instrumentos, não é que a gente veja neles uma panaceia, vai ser a melhor coisa do mundo, porque deu certo na pandemia. A gente vai escutar a gente dizendo isto. Ou também não vamos dizer que eles são descartáveis, não vamos criminalizar, não vale nada. Não. É aí que entra a nossa mediação, o nosso papel de professor, coordenador de um processo. Isso é que a gente precisa assumir com mais ênfase. Não precisa chegar prato pronto. Como a gente vive
um momento da educação que não é de agora, muito burocratizante, do ranqueamento, dos índices, dos pontos, se vai ganhar BDE, se não vai ganhar BDE, se vai subir, se vai descer, se vai ser melhor, não do que você próprio, mas do que o município vizinho ou do que a outra escola, isso já gera um estresse natural, onde o motor é a competição. Então, isso na educação é muito ruim, porque gera o princípio da meritocracia. Não, quem passou, quem alcançou é porque é bom, como o próprio ministro disse em relação ao Enem. O Enem não é para inclusão, o Enem é um meritocrático. Quem está boa passa, ora. Isso é a negação do direito, isso é a afirmação de desigualdades. Então, essas questões, elas precisam ser expostas da escola, e uma nova relação com os pais, eu acho que também precisa ser muito bem avaliada. Então, se a gente vencer o abandono escolar nesse período, né? Quem não está acessando, por onde anda? No dia a dia, a gente tem que fazer, em algumas escolas, essa testagem, faltou 2 dias, faltou 3 dias, por onde está? Nas periferias das grandes cidades, isso é um desafio constante. Isso seja mais fácil, porque as cidades são menores, as pessoas se conhecem, é mais fácil a gente saber onde mora, mas nas periferias, é uma das ações que eu ontem dizia para Humberto Miranda, que os conselhos tutelares vão ter que nos ajudar. Cadê o menino que não voltou? Cadê a menina matriculada? Então, é um ano muito atípico, né? A gente tem que se despir de muitas verdades sacramentadas, né? E criar novos referenciais. Tem que ter abertura, né? Para criar esses novos referenciais. A internet de Ivan está ruim, viu? Se tivesse numa... Nós temos aqui, voltando aqui diante das contribuições de vocês, nós temos uma pergunta que diz o seguinte: vocês defendem iniciar esse ano de 2020 no próximo ano ou tem alguma outra proposta? Olha, quem iniciou o ano sem a segurança sanitária necessária, que foi a França, já voltou atrás. Eu acho que a gente precisa, primeiro, da segurança sanitária necessária. Eu tenho aqui eu participo na Assembleia do GT do Covid-19, e a gente ainda não está numa situação de muita segurança. Somente no período do lockdown aqui na região metropolitana, a oscilação de mortes e contaminações é muito grande ainda. Domingo passado, nós tivemos 55 óbitos. Na segunda, 124. Na terça, 101. Na quarta, 98. Na quinta, 91. Eu pensei, estamos baixando. Mas na sexta, 132. E hoje vamos chegar a 87. Então, ainda está muito oscilante esse controle, porque as pessoas, ou por necessidade de sobrevivência, ou porque estão atendendo a Bolsonaro, não estão fazendo o isolamento social a contento, embora tenha melhorado. Nós estávamos com 46%, ontem chegamos a 58%, mas o ideal é beirando os 70%. Cientificamente, que é outra coisa que a educação vai ter que trabalhar muito, Felipe, Lucivanda, o valor da ciência para a educação. Cientificamente, é o melhor método, é você controlar a contaminação, a propagação do vírus. Isso tudo é conteúdo para você trabalhar. A responsabilidade coletiva, a preservação coletiva, não apenas a sua, mas de todos que estão em seu entorno. Então, primeiro eu acho assim, o ano letivo não é igual ao ano civil. Nós já tivemos experiências de greve, onde o ano letivo não terminou em dezembro. Ele entrou um pouco pelo ano seguinte, com as pausas necessárias, porque essa pausa que a gente está tendo, ela não vale. A gente mesmo está de recesso agora.
Mas não é a mesma coisa. Tudo bem, foi a secretaria definiu, os professores acataram sem grandes celeumas, mas no recesso você sai, se distrai um pouquinho, nas férias também. Agora não. Então, as paradas para o descanso da mente e do corpo vão ter que ser consideradas, mas já está se trabalhando, inclusive com a ajuda de algumas gestões, de alguns professores universitários, dessa reorganização por 2 ciclos. Um ciclo que se terminaria em 2020 e um outro ciclo que entraria por 2021. Quanto tempo, quantos dias, eu acho que ainda é cedo para a gente definir isso. Mas a gente vai ter que ter muita abertura para essa construção. Eu já ouvi gente falar, eu acho que baseado nos Estados Unidos, que suspendeu o ano letivo deste ano. Eu acho um pouco radical. Acho que é cedo também para a gente ter uma posição dessa, né? Até porque alguma coisa está sendo feita e a gente vai ter que botar tudo na balança. Então, acho que é cedo, essa pessoa que perguntou, quando é que a gente vai voltar também, só quando tiver segurança. Alguns falam em julho, outros falam em agosto, né? Mas ainda é cedo para a gente afirmar com segurança quando é que as aulas vão retornar. Agora, Lucivanda, eu não dessa questão de corte de estágio de contratos temporários, nem corte de salários. Sobre contratos, eu dei entrada no projeto de lei para evitar, proibir mesmo, suspender qualquer corte de contrato temporário enquanto durar o decreto da calamidade pública, que é até 31 de dezembro. Porque surgiu essa possibilidade, né, que a gente estaria trabalhando isso, mas não chegou na Assembleia nenhum projeto assim, como também nenhum projeto de corte de salário. Tem alguns governos fazendo. Hoje de manhã eu tive um debate com o pessoal da educação do Rio de Janeiro, e lá já cortaram difícil acesso, já cortaram vale transporte, tudo que a princípio estaria ligado à mobilidade. Aqui, em relação aos professores, não houve nada disso. E não me consta que isso esteja na pauta, mas, de qualquer maneira, preventivamente, eu dei entrada nesse projeto de lei. Respondendo à questão que foi feita aí, Josivan, eu concordo com Tereza que essa construção é muito cedo para a gente estar pensando em retomadas, né? Até porque, Tereza, já tem estudo que mostra que dezembro, viu? Né? Já tem estudo mostrando que em dezembro é que começa a se pensar em diminuição desse processo de contaminação. Mas aí é o que a gente vinha falando. A reconstituição desse ano letivo, e por enquanto não se pensa no Brasil essa ideia de você, né, zerar o ano letivo, a reconstrução desse calendário, a reconstituição desse ano letivo tem que ser pautada naquilo que a gente vem falando, né, nesse diálogo entre todos os setores da educação, né? Como Tereza tão bem pontuou, a França abriu, mas já fechou, porque houve contaminações sérias, né, nas escolas. Então, quando Tereza traz a ideia de vamos voltar, né? Mas o Estado vai ter condições de ofertar essa segurança sanitária para os profissionais e para os estudantes? O município de Ituparetama vai ter essa condição de ofertar essa segurança sanitária para os profissionais? E aí eu vou pegar a fala do seu neto, Tereza, e da neta de Lucivanda. O recreio, vai ter que ter abraço, vai ter que ter brincadeira. Enquanto não houver uma segurança realmente, olha, não tem contaminação, é muito complicado a gente estar pensando, né, nessa volta segura. Como é que Lucivanda vai proibir os estudantes dela de segundo ano do ensino fundamental de se tocarem? Se isso faz parte da socialização humana, dessa construção enquanto indivíduos. Então, são muitas questões que têm que ser debatidas sem o negacionismo da ciência, né, Tereza?
Isso tem que ser bem debatido porque nós estamos lidando com vidas. E tem uma coisa que as pessoas esquecem, né? Nós somos professores, a gente não é um monte de super-homem nem mulher maravilha, não. A gente adoece, a gente tem esposa, a gente tem família, né? Falta esses entendimentos também. Mas, em contrapartida, eu já escutei, né, várias mães e pais dizendo, o meu não volta. E aí entra nessa questão que Tereza coloca, do abandono escolar, que eu acho realmente também, Tereza, vai ser uma das grandes preocupações e demandas nesse retorno da educação. E quando o pai ou uma mãe diz, o meu não volta, já está dando recado para os poderes constituídos. Ou se dá segurança, ou o meu filho fica em casa. É isso. Lucivânia queria trazer algo a esse respeito também. Eu queria, não, assim, eu queria trazer, eu queria que Tereza falar. Tereza, está me ouvindo? Tereza? Travou, foi? Estou ouvindo, é porque eu estava com o telefone desligado, com o desligado. Eu gostaria que Tereza, assim, porque Felipe, no início da fala dele, ele disse assim, nós trabalhamos muito, nós planejamos muitas aulas remotas. Aí, assim, existe uma inquietação. Primeiro, tem a cobrança, né? Segundo, aí tem, assim, essa inquietação. As aulas, elas vão ser registradas, elas vão valer como dias letivos, como hora-aula, como é que vai ficar? Aí tem professores que dizem assim, sim, mas eu trabalhei tanto, eu não posso perder, né, essa aula atividade que eu dei, esse planejamento, porque realmente foi uma dedicação muito grande essas aulas remotas que muitos professores tiveram, né? Imagina você ser professor de português de 4 turmas e corrigir as atividades de 30, 35, 40 alunos de cada turma. Olha, aí fica essa inquietação. Só que Felipe lembrou, já tem uma proposta para dezembro. Quer dizer, é tudo muito atípico, é tudo muito difícil de se analisar e chegar a uma conclusão. Mas e aí? A gente tem que parar com esse pensamento, né? De que vai registrar aula, de que tem o dia letivo, de que tem hora-aula, né? Porque vai fazer o quê? O que é que você acha, Tereza? Qual o seu ponto de vista sobre isso? E sua legalidade? Olha, a legalidade ela está cobertada na medida provisória que flexibilizou os 200 dias letivos. Não tem espaço para 200 dias letivos, nem agora, e quanto mais demorar, pior. Ela tropeça um pouquinho quando ela fala das 800 horas. Eu vou usar o mesmo raciocínio que a gente usava com os fura-greve. A gente fazia greve, todo mundo participava, os fura-greve não participavam, ganhavam também os benefícios da greve, os alunos não frequentavam, dava aula para 10, 20 alunos, 30 alunos, e depois, quando a gente fazia o calendário de reposição, eles não queriam repor. Mas não furaram greve? Não é a mesma situação do ponto de vista ético, mas é a mesma situação do ponto de vista do direito do aluno. É a mesma situação. Ninguém está perdendo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse discurso, muito na perspectiva individual, porque as perdas são muito, muito subjetivas e muito maiores do que isto. Temos que ter cuidado, inclusive, para não dar margem para corte de salário. Temos que ter muito cuidado com isso. Se dependesse do ministro da Economia, que botou aquele artigo 8º no projeto de lei de socorro aos estados e municípios, estava todo mundo com redução salarial, porque, em tese, não está todo mundo trabalhando. Como se tivesse... Eu quase chorei o mês passado. Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui em casa, há muitos anos. E aí acertei com ela dela vir só dia de segunda-feira, até porque eu estava pagando Uber. Para pagar Uber todo dia
nem como deputada eu podia. E ela estava vindo, né? Estava vindo. Esses 15 dias ela não veio. Quando chegou no último dia, no final do mês, que eu fui pagar, aí ela disse, você hoje vai me pagar, né? Aí eu disse, vou. Eu vou receber tudo ou eu vou só receber os dias trabalhados? Lá em casa estava todo mundo já fazendo conta. Aí eu disse, não, eu conheço os ex, às vezes é como elas me chamam, né? Eu conheço os ex há muitos anos, vamos ver como é que vai ser. Menina, ela ficou tão emocionada, porque, claro que eu paguei o salário integral. Não é porque eu sou boa, é porque a lei manda. É porque a determinação de uma pandemia é esta. A pandemia não pode tirar direitos. Ao contrário, ela tem que procurar quem é que não está com seus direitos atendidos para poder suprir. Então, essa questão da recomposição do ano letivo, ela não pode ser associada nem à quebra salarial, e nem a quem deu aula, quem não deu, se eu trabalhei mais, se eu trabalhei menos. Porque eu acho que todo mundo está aprendendo e ganhando com isto. Aprendendo e ganhando. Porque é uma experiência de vida, minha gente. Professores, educadores, via de regra, são pessoas sensíveis. Tem exceções, mas são raras. Via de regra. Tem professores em alguns estados, eu tenho um depoimento disso e comprovação, que estão ajudando na distribuição das cestas básicas para as famílias, levando. É atribuição do professor? Em tese, não é. Mas, no momento deste, isso se reveste de solidariedade. Então, acho que o sindicato tem que ter muito cuidado para não enveredar por um caminho que seja muito pragmático. E a categoria também. Rodou por aí um zap anônimo dizendo que eu estava defendendo isto porque e que as aulas remotas estavam funcionando 100%, e iam ter que ser consideradas porque estavam funcionando 100%. Não estão, minha gente. Não vamos dizer que estão, porque a gente sabe que não estão. Agora, isso deprecia o trabalho do professor? Claro que não, ele está fazendo o que pode, está se desdobrando para fazer o que pode. Nós vamos ter um debate sobre isso na Comissão de Educação. Eu propus, na quarta-feira passada, e o presidente aceitou, convidar o secretário de Educação, a representação sindical, o Conselho Estadual de Educação, representação de estudantes, representação de pais, para a gente começar esse debate. Não é para definir nada, mas começar esse debate. Vai passar no YouTube da TV Alep, na própria TV Alep. Vai ser no dia 3 de junho, a partir de 11 horas, para poder criar um clima de escuta, criar um clima de uma negociação. Se não pode ser uma imposição do gestor, da secretaria, não pode. O sindicato que representa a categoria tem que ser ouvido, mas os outros segmentos também. Então, acho que a gente pode construir uma alternativa que enriqueça, né? Mesmo nesses momentos de tantas perdas, de tantas indefinições, uma alternativa que nos enriqueça. Respondida a pergunta, Lucivânia, a Tereza. Uhum. Felipe, gostaria de complementar algo? Não, estou satisfeito. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os professores que estão nos assistindo agora, especialmente os professores de Tuparetama, né, que estão acompanhando essa live, estão parabenizando vocês que estão aí nos presenteando com um diálogo muito rico em torno da nossa educação. E aí eu tenho uma pergunta aqui de uma professora que está acompanhando junto com a gente, que é Cristina Norato. Ela pergunta o seguinte: para agora, quais são as prioridades e quais são as práticas para atingir essas prioridades? Eu gostaria de começar respondendo essa questão.
A prioridade para agora é sobreviver da melhor forma possível, né? Nesse momento, e aí eu vou pegar um gancho na fala de Tereza, né? Tem que ficar muito claro que nós, enquanto profissionais da educação, o exemplo que Tereza citou, não é do métier do professor, não era para ele estar fazendo essa questão do professor que vai ajudar na distribuição, mas ele está. E eu acredito que nós temos pais e mães que estão nos assistindo, e eu gostaria de dizer o seguinte: a sobrevivência hoje ela é fundamental. A sobrevivência do seu filho, a sobrevivência da sua família e a nossa sobrevivência, né? E por mais que não pareça, nós professores estamos muito preocupados como é que seu filho está recebendo em casa essas aulas, né? Nessa modalidade remota. Nós estamos muito preocupados nesse retorno que vai acontecer. A gente só tem que ter um pouquinho de paciência. E quem me conhece sabe que para eu pedir para ter paciência é complicado, mas a gente tem que ter um pouco de paciência porque essa construção de conhecimento ela vai existir, né? Tanto Tereza falou, Lucivanda falou. Conhecimento a gente constrói, e que também conhecimento é um processo de humanização, e aí a gente retorna para Paulo Freire, né? Qual é o papel da escola? É ensinar o que o menino não sabe a partir do que ele sabe. Então, esse momento é muito rico, como Tereza também colocou. Esse momento é muito rico, principalmente esse momento de interação doméstica. Todo mundo agora está muito junto. E eu gostaria de dizer aos pais, e respondendo a Cristina, né, nossa colega de rede, que a prioridade hoje é sobreviver. E que, se nós temos essa modalidade hoje, né, de ensino remoto, que como Tereza trouxe os dados, não chega, se eu não me engano, Tereza, são 35%. Né? Isso a nível de rede estadual. Rede municipal, eu não sei esses dados. Se não está atingindo, mas a gente tem que... Se são os instrumentos que nós temos hoje, esses instrumentos... Quem está tendo acesso tem que se utilizar da melhor forma possível. Infelizmente, muitos não estão tendo acesso, né? Algumas escolas, eu já soube aqui em Tuparetama, estão tomando a iniciativa de imprimir essas atividades e levar até a casa do estudante. E aí eu trago uma experiência lá de Carnaíba, né? A ETE de Carnaíba, a Escola Técnica Estadual lá em Carnaíba, ela fez uma parceria com os agentes de saúde. Eles levam essas atividades até as crianças, né? Para que as crianças não saiam e para se contaminar. Então, já que o agente de saúde está nesse processo, isso é uma parceria que também pode ser construída. Resolve o problema? Não. Vai diminuir esse abismo que se agravou, como Tereza colocou, desde o golpe de 2016, mas vai diminuir esse abismo? Não vai. Mas é o que nós temos por agora. Nesse retorno, então, sobreviver é a meta de hoje. Inclusive, eu tenho assistido muitas lives sobreviver e com qualidade, né? Com pelo menos a saúde mental em dia, né? Se é possível, depois daquele vídeo de ontem. Mas essa é a meta, a gente sobreviver e no retorno, e aí pais e mães que estão nos escutando, vá para a escola, converse com a gestão e com os professores. Nós vamos fazer como? O Lucivanda aqui me representa, né? O Lucivanda me representa enquanto Sintete. Eu sou filiado ao Sintete e ao Sintete. Então, o sindicato esteja junto com a Secretaria da Educação. Vamos lá, minha gente, vocês estão pensando o quê? Como é que a gente pode ajudar? Como é que isso vai chegar aos professores? Vamos ampliar esse debate. Entendeu? É momento da gente construir pontes. Está na hora da gente, enquanto categoria, a gente construir pontes com as famílias, né? Com a gestão pública. Eu não sei se Tereza e Lucivanda vão concordar comigo. Hoje essa pandemia ficou mais do que evidente com a história de aula remota, de zilhões de planilhas que a gente tem que preencher para provar que fez isso. Não basta estar lá no Classroom,
tem que preencher zilhões de planilha para provar que fez, ficou mais do que evidente que os poderes constituídos não confiam no trabalho dos professores. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque quando o poder constituído diz, olha, tu tem que encher uma folha com informação, porque eu não acredito que tu fizesse, é o recado que se passa também para as famílias. Eu concordo plenamente. Eu acho que a prioridade agora é a saúde. Vencer esse vírus, vencer a propagação do vírus. Tudo o que os médicos disseram nessas reuniões que a gente está tendo na Assembleia Legislativa está ocorrendo. O mês passado, eu participei de um debate onde eles disseram o seguinte, olha, a gente tem que ter muito cuidado porque a propagação é exponencial e nós vamos entrar numa fase de que o vírus vai sair das classes médias, por onde ele começou, e vai para as periferias das regiões metropolitanas e vai começar a se interiorizar. Por que isso é mais difícil? É mais preocupante? Por conta das próprias condições do sistema de saúde. A quantidade de leitos, a quantidade de hospitais, eles são mais concentrados na capital e na região metropolitana. Então, cuidar da saúde, sobreviver a essa pandemia, eu acho que é a primeira preocupação nossa. E um dado levantado por Felipe, também temos que nos preocupar muito com a saúde mental das famílias, dos estudantes, dos professores, de todo mundo. Já há atendimentos online de psicólogos, alguns fazendo isso voluntariamente, se dispondo a conversar, a ouvir, a aplacar alguma ansiedade. Então, a gente nunca viveu isso. A última vez que a gente viveu uma pandemia no país foi com a gripe espanhola. Embora o presidente fique contando os que morrem de trânsito, os que morrem de câncer, os que morrem de gripe, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a gente está vivendo hoje. É uma crise sanitária mundial. A pandemia, o coronavírus, está em todos os continentes. Então, sobreviver e sair fortalecido emocionalmente, espiritualmente, é uma questão que pode nos ajudar bastante. É isso aí. Lucivanda, você quer trazer algo sobre essa questão da prioridade no momento? Não, a fala de Tereza, elas contemplam toda a situação e a pergunta de Cristina. Estou contemplada na fala deles dois e dessa. Tem uma pergunta aqui que surgiu, se há algum projeto pensado dentro do FUDEB, para que futuramente, vendo essa situação que a gente está passando, para que a gente possa se prevenir futuramente, tem algum projeto dentro do FUDEB pensado nisso, nessa educação remota? Olha, dentro do Fundeb, propriamente, não. Nós estamos, inclusive, numa luta grande, como disse Lucivanda, pela aprovação do Fundeb. Ele só vale até dezembro. Então, tem uma PEC tramitando. Nós tínhamos avançado bastante nesta PEC, inclusive ampliando a participação da União para 40%. Agora, a PEC está sofrendo algumas regressões, né? E a bancada da educação no Congresso Nacional tem se preocupado bastante e acompanhado bastante. Evidentemente que os equipamentos de mídias digitais, eles precisam ser considerados na educação também, não para substituir o professor, mas como um elemento, um instrumento auxiliar. Para isto, a gente tem que reivindicar um outro ponto. Eu acho que na próxima campanha salarial, o Sintep teria que reivindicar isso. Internet em todas as escolas, pelo menos, equipamentos, porque muita gente tem celular, mas as funções do celular são muito restritas, é para ligar, desligar, ver um WhatsApp no máximo.
Então, isso faz parte do que a gente chama da quarta revolução industrial, alguns já chamam da quinta revolução industrial. É preciso haver algumas reversões de cadeias produtivas, sim, né? E a escola vai ter que participar desse processo, evidentemente, né? Necessariamente não é vinculado ao Fundeb, mas é vinculado a investimento na educação. O Fundeb responde por uma parte desses investimentos na educação e a vinculação de recursos dos 25% responde pela totalidade. Mas temos que estar muito atentos, porque se depender da política econômica do governo Bolsonaro, não tem nada, só tem retirada de direitos e cortes orçamentários. Mas é uma realidade, a vida digital no país é uma realidade, e a exclusão digital pode deixar muita gente à margem. Então, é preciso que a gente inclua também, digitalmente. Muito bem. Vocês, Lucivanda, Felipe, têm alguma complementação relacionada a esse questionamento? Quanto à questão do Fundeb, Tereza foi clara e é isso que ela disse. Eu só queria complementar a questão da participação do Sintep. Né? O Sintep está com uma parceria, né, em relação a essa época, a esse contexto de educação, com o secretário de Educação, né, o Ministério Público, né, isso, Tereza? E eles vão sentar, né, vão ver... Teve a primeira reunião. Oi? Você fala? Teve a primeira reunião já. Aí, o que acontece? Aí vai ter essa parceria, né, entre sindicato, Ministério Público, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e a participação dos estudantes, de professores, para ver que uma elaboração de um projeto, não sei se é projeto, depois Tereza pode falar, que contemple, assim, algumas situações dessa que a gente está vivendo. Então, as aulas remotas pode ser que venha a ser contemplada, não sei, né? Então, é tudo, assim, muito difícil de a gente dizer o que vai ter nesse projeto, o que vai ter. A gente vai esperar pelo debate. A gente sabe que o que puder vir para melhorar a situação do professor, a situação do aluno, dos pais, da escola, das secretarias de educação, das gerências, lógico que isso vai ser feito. Mas está em discussão e que vai ter a participação. Inclusive, eu vi hoje, só não me toquei no tempo, mas já vai ter o tempo determinado para a participação dos professores nessa discussão. Muito bem, Felipe, gostaria de trazer Tereza, alguma coisa aí. Tereza pode contemplar alguma coisa que eu não coloquei ou ela queira corrigir aí alguma coisa? Não, é isso mesmo. O Sintep botou uma ação no Ministério Público contra a portaria da Secretaria de Educação. E aí o Ministério está na parte de escuta. Então, houve uma primeira reunião remota também, com o Sintep, o secretário de Educação e o Ministério Público. Não se chegou a uma conclusão ainda. E aí eu estou trazendo esse mesmo debate para o âmbito da Assembleia Legislativa, incluindo também os estudantes. Mas é muito ainda um debate de construção de alternativas. E defendendo, e se eu defender do início, que todo o processo seja negociado, todos os envolvidos sejam ouvidos, inclusive as famílias. Felipe, gostaria de trazer algo a respeito disso? Não, Sempre José. contemplado na fala das meninas. Já fui contemplado na fala das duas. Sim. Bom, então, como a gente não tem mais perguntas dos internautas e muita discussão pode abranger todo um debate rico que a gente poderia passar a noite, porque a educação é muito ampla, faz parte das nossas vidas, mas aí o nosso tempo está acabando e aí eu já convido o Lucivanda a fazer suas considerações finais. Muito bem, posso? Pode. Eu quero... 4 pontos eu vou falar bem rapidinho.
O primeiro é fora Bolsonaro. Ele tem que ser, tem que haver qualquer coisa para aquele homem se afastar, que aquele homem é um louco, o lugar dele é no hospício, em forma de cadeia, porque senão ele ainda vai fugir de lá e fazer coisa errada. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. O segundo tópico que eu tenho é a parabenizar Felipe, a Tereza. Eu considero que foi uma discussão muito boa, foi gostosa, foi proveitosa, muito boa. Assim, a gente consegue tirar algumas dúvidas, né? Troca esses saberes, essas experiências, esses conhecimentos. Tudo agora tudo aqui, nesse momento, é tudo muito novo, é tudo muito difícil. Pode ser que amanhã, tudo que a gente falou hoje, amanhã já tem outra situação e não vale mais nada. Mas, para o momento que a gente tem, é isso. É essa discussão, é esse conhecimento, é essa forma de chegar aos nossos colegas, aos nossos estudantes, aos pais, a toda a comunidade. Essa é a forma que a gente tem. Então, agradecer a vocês, né, que me convidaram. Fiquei muito feliz em participar com Tereza, que é essa guerreira que eu conheço e que adoro, e Felipe também, que é meu colega de profissão, nós somos companheiros. Então, dizer que foi riquíssimo, eu amei, e espero que todos que nos escutaram, né, e vocês que nos convidaram e organizaram um momento muito bom, que também tenham ficado satisfeitos. O quarto é agradecer, eu fiz isso junto com os parabéns, e, por último, citar uma fala de Paulo Freire, quando ele diz assim: nós temos que esperançar. Por quê? Esperançar, do verbo, significa ir atrás. E foi tudo que a gente fez a discussão, né? Felipe bem colocou. Nós temos que partir da luta, continuar resistente, persistente, procurar descobrir, estar em intercâmbio com outras pessoas, em outras discussões. É se juntar, mesmo longe, mas estando perto, e não desistir. Um abraço bem caloroso a cada um de vocês e muito obrigada. É isso, Felipe, pode fazer suas considerações finais. Tereza, primeiras damas, Josivan. Eu estava deixando Tereza para o final, então né? tá. Porque Tá ela bom, iria... não, tudo bem. Assim eu aceito, né, Felipe? Assim eu aceito. Não, é agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer por ter dividido esse espaço de debate com Tereza, né, a quem eu admiro e já acompanho a trajetória política dela há um tempo. Sou eleitor de Tereza, Lucivanda, a gente é colega de rede, das redes, né, e dizer assim, todo processo novo ele é doloroso, né, porque a gente sai das nossas zonas de conforto. E para os nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento, vamos usar o verbo freiriano, vamos esperançar, né? Toda mudança é dolorosa, mas ela traz alguns benefícios e retomadas de caminhos novos, né? E aos pais que nos escutam, tenham convicção de nesse retorno, quando houver esse retorno, ele vai haver, a vida vai voltar ao normal, nós voltaremos a abraçar os filhos de vocês pedagogicamente, se for possível. Fisicamente a gente não sabe se vai ser possível, mas pedagogicamente a gente vai abraçar os filhos de vocês, e eu acredito com muito mais intensidade. Porque na medida em que as famílias se perceberam a importância dessa presença pedagógica, nós, enquanto profissionais, a gente percebeu mais uma vez, tivemos provas mais uma vez da nossa importância no cotidiano dessas crianças e dessas famílias. E agradecer mais uma vez e dizer que a gente volta, todo mundo vai voltar. E eu compactuo com o Lucivanda, fora Bolsonaro. Boa noite. Tereza.
Bora, Bolsonaro. Agradecer o convite, Josivan. Mais uma vez saudar a iniciativa, né, do PT e do PSOL. Desejo que esse projeto ele dialogue bem com a cidade, né, construa pontes. Isso é muito importante nesse momento. E também dizer que gostei muito. Essa é a 17ª live que eu participo nesse período. A primeira foi antes do isolamento, quando estava se discutindo o auxílio emergencial, mas depois é muita coisa sobre educação, claro. Eu acho que é um desafio grande. Não voltaremos os mesmos, tenho certeza disso, e espero que a gente possa, no retorno, ressignificar muita coisa que a gente viveu nesse período, né? O afeto, o compromisso, tudo que a gente sabe que é importante na construção do conhecimento, na troca de aprendizagens. Também tranquilizo muito os pais, porque defendo que eles sejam ouvidos, né, nesse processo todo. Por enquanto, são 2 as recomendações também que eu faço. A primeira é fique em casa, se for sair, use máscaras, e a última é venha conosco no Fora Bolsonaro. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. De maneira geral, gostaria de agradecer vocês pelo Mobile rico popped over this debate wireless battery bank e for por an vocês unboxing. Let's check this thing out and see what we got inside. This thing trazido is o solid. seu dia a It's got dia, nice o grips seu on the side, it's cotidiano, como tem shockproof, sido and it's nesse water período de resistant. This pandemia. battery bank has E 20,000 principalmente eu tenho milliamps, certeza which que can give muitos you 8 colegas, full phone charges. It's also professores e professoras de vocês que estão em casa neste momento acompanhando a live, estão se vendo nessas situações que foram trazidas. Isso é muito importante para que os internautas eles possam perceber que o professor, nesse período de pandemia, está trabalhando, né? Porque, às vezes, para algumas pessoas fica essa questão, o professor está só em casa, mas aí a gente percebe que está percebendo que o professor está atuando com as dificuldades deles, com as tecnologias que está à disposição, está fazendo um bom trabalho no que ele está tendo. Diante disso, que a gente possa ampliar mais esse debate, quem sabe voltar, porque como a educação é muito ampla e até pós-pandemia, a discutir outras temáticas dentro da educação, desde já convido, ficar aí a deixa, né? Convido também vocês a convidar as pessoas a participar desse movimento que a gente tem alavancado aqui no município, o movimento de esquerda, o movimento que tem a cara do trabalhador e da trabalhadora, seja do campo e da cidade, da educação. A gente tem buscado fazer isso. E aí o que eu gostaria de também encerrar com a frase que eu iniciei no início, que é impossível falar de educação sem amor. E esse amor está na dedicação que cada professor e cada professora tem colocado no seu dia a dia, mesmo nesse período de dificuldade. E convido vocês também a convidar, principalmente Lucivanda e Felipe, que são aqui do município, para que as pessoas acessem a plataforma digital Mude Tupã, para que possam colocar suas sugestões, principalmente na área da educação. O que eles querem de melhoria para o município de Tuparetama? Porque a gente vai ver a viabilidade disso e, com certeza, vai considerar essas sugestões e construir um plano de governo ao lado de todos e todas tuparetamenses. Então, meu muito obrigado. Peço desculpa pelos inconvenientes da internet que a gente teve. Nas próximas lives, a gente vai procurar melhorar isso. Cada dia a gente está buscando melhorar. E até porque, como vocês trouxeram na fala, essas tecnologias já existiam, mas a gente está procurando se adequar a elas. E aí, nessa adequação, falhas acontecem, que é o normal, né? Toda mudança tem algumas falhas. Mas nada disso comprometeu a riqueza do debate, que foi essa discussão aí por vocês, muito bem conduzida, muito bem coerente com as dificuldades que estão sendo enfrentadas hoje, principalmente pela educação. Parabenizo de coração a vocês por essa riqueza e também a cada educador e educadora que pôde participar e assistiu esse rico debate.
Um forte abraço e convido também aos internautas para a nossa próxima live, no próximo sábado, a partir das 19 horas. E a gente vai estar discutindo o tema agricultura. Um forte abraço. Abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada pela partilha. Tchau. Já imaginou o primeiro dia depois que tudo isso passar? Sonho meu, vai buscar. Para que dias assim voltem a acontecer, a 99 lançou diversas iniciativas de segurança que ajudam toda a sociedade. Até lá, continuaremos nos movendo para ajudar aqueles que foram às ruas por nós. 99 na corrida contra o corona. Coragem. Mude. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude. Lembre-se de que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez, atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda.